Agora nós vamos falar do casamento. O que é o casamento, o matrimônio? É uma coisa que está na natureza humana. Os seres humanos, em qualquer sociedade, sempre se casaram, sempre vão se casar. Na verdade, é impossível tentar impedir que isso aconteça. Mas Nossa Senhora levou isso à dignidade de sacramento, quer dizer, ele fez disso um canal para graças divinas que a gente recebe, para que isso funcione. O casamento é o que também se chama constituir família. E a família, ela é a base da sociedade. Ou seja, em qualquer sociedade, quando as pessoas se casam, elas começam a fazer aquilo que vai gerar uma sociedade, que é a família. A sociedade é feita pela união das famílias, as famílias que vão se juntando, vão crescendo, e dessa união de cada pequena família nuclear, né, pai, mãe e filhos, com a grande família maior, o clã, a família estendida, já se dá uma pequena ordem, que dá uma ordem maior na sociedade, até que se chegue, finalmente, a se ter um país. Mas o matrimônio, ele hoje em dia, infelizmente, talvez por causa da dissolução da própria ordem na sociedade, a sociedade está uma bagunça, para falar em língua bem clara, o casamento também tem sido visto de maneiras muito bagunçadas. Então vamos ver com calma o que é o matrimônio. Primeira coisa, o que o direito canônico nos diz? Que o matrimônio tem 3 fins. O primeiro é ter filhos e criá-los. Ou seja, o matrimônio é uma coisa que é voltada para o futuro. É por isso que a sociedade sempre procurou auxiliar o matrimônio, o Estado sempre reconheceu o matrimônio, porque no matrimônio nós temos o futuro da sociedade. As crianças que são criadas dentro de um lar, elas têm uma chance muito maior do que uma criança que seja criada por uma família desfeita, de chegar a ser alguma coisa que preste na idade adulta. O Estado, basicamente, deve auxiliar o matrimônio, deve reconhecer o matrimônio, para que ele não tenha que gastar mais tarde fazendo cadeias. O matrimônio é o lugar onde acontece a educação fundamental, a educação moral da criança. Ela vai ser educada dentro da família. Então essa função de ter filhos e criá-los, ela é fundamental no matrimônio. Alguém que queira se casar, mas não queira ter filhos, na verdade está querendo o impossível. Está querendo se juntar com outra pessoa, está querendo ter um companheirismo, ter uma amizade, talvez uma amizade temperada por sexo, talvez uma amizade temperada por sexo que só pode ter com aquela pessoa, mas ela não está querendo constituir uma família. Porque a família é algo que vem do passado, nós todos descendemos de alguém e vai para o futuro. Nós todos, nos nossos filhos, permaneceremos depois da nossa morte. E nos netos, e por aí vai. Então, ter filhos e criá-los é a primeira função do matrimônio. A segunda função é o auxílio mútuo. O que quer dizer isso? Quer dizer ajudar um ao outro. Quando 2 pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. Ou seja, elas viram uma coisa só. E, evidentemente, isso não quer dizer que um fica amarrado no outro e não pode andar para um lado sem ter o outro. Nem quer dizer que um possa ficar fazendo maldades com o outro, dizendo que estou fazendo maldades comigo mesmo. Quer dizer, sim, que eles formam essa união, que é uma união verdadeira. Os 2 podem agir e devem agir em unidade. E devem um auxiliar o outro. Como que isso se expressa? Isso se expressa, por exemplo, nessa complementariedade, nessa coisa de um ser o complemento do outro. O que falta num, o outro vai prover. Um homem, por sua natureza, ele tem interesses diversos e capacidades diversas das capacidades de uma mulher e dos interesses de uma mulher. A mulher, assim, ela vai auxiliar o homem para que ele possa se desenvolver muito mais. E o homem vai auxiliar a mulher para que ela possa se desenvolver muito mais. Um vai ajudar o outro para que ele possa usar aqueles talentos todos que Deus deu e possa levar a cabo aquilo que é a sua missão na Terra. Os 2 juntos, formando um casal, vão agir em conjunto, um auxiliando o outro para que o outro melhore. O outro auxiliando um para que um melhore. Como que esse auxílio acontece? Basicamente, ele acontece não só por como que eu poderia dizer, por um jeito de ceder de si, ou seja, por a gente tolerar aquilo que deve ser tolerado, incentivar aquilo que deve ser incentivado,
e muitas vezes a gente deixar de lado, aliás, praticamente o tempo todo, a gente deixar de lado aquilo que é o nosso interesse egoísta. Mas além disso, ele também funciona, essa ajuda mútua também funciona na forma de uma ajuda ativa. Ou seja, a gente para de lidar só com o nosso interesse egoísta e passa a ter em mente o interesse maior do outro. Isso é feito de várias maneiras. Primeiro, reconhecendo o que o outro faz de bom e incentivando isso. Segundo, reconhecendo naquilo que o outro faz com que a gente não concorda, ou seja, aquelas coisas que a gente vê como defeitos no outro, a gente procurar ver o que é de verdade. O que é uma coisa que faz parte das características dele, faz parte da natureza dele, faz parte do jeito como ele é. E aquilo que é simplesmente causado com a reação a alguma coisa em volta, uma mania que ele pegou, um problema que ele está tendo. Então a gente deve ajudar a lidar com esses problemas e, ao mesmo tempo, considerar que fazem parte dele essas características diferentes. Não adianta a gente tentar mudar, por exemplo, uma pessoa que fundamentalmente tem mania de ordem. A gente deve procurar ajudar essa pessoa a controlar um pouco essa mania de ordem, mas não ficar irritado por causa da mania de ordem dela. Ou uma pessoa que tem mania de limpeza, a gente não pode chegar e ficar nem incentivando, dizendo, isso daqui ainda está um pouquinho sujo, falta limpar aqui, fazendo ironias, nem ao contrário, brigando com ela, ou jogando coisas sujas de propósito para irritar. Ou seja, a gente tem que ver, aquilo faz parte da natureza dela, a gente tem que conviver com isso. A gente casou, a gente fez um voto, é um voto permanente, é para a vida toda. Se a gente casa de verdade, a gente casa para a vida toda, para os bons e para os maus momentos. E é para isso que serve o auxílio mútuo. Para que nos maus momentos a gente esteja ali do lado. Para que a gente possa depois curtir os bons momentos que vão vir depois. E assim a gente possa ter filhos e criá-los. Reparem como uma razão se encaixa na outra. Nós vimos até agora 2 dos objetivos do matrimônio. O primeiro, ter filhos e criá-los. O segundo, a ajuda mútua. Por quê? Porque não são 2 pessoas sozinhas que estão criando os filhos. São um casal, um só corpo, uma só carne. E o terceiro objetivo é o alívio da concupiscência. O que quer dizer alívio da concupiscência? Quer dizer aquilo que São Paulo falava quando ele dizia que é melhor casar do que se abrasar. O ser humano tem desejo sexual. Esse desejo sexual, ele foi nos dado por Deus, originalmente, Adão e Eva, antes da queda, antes da gente ficar desordenado. Ele nos foi dado por Deus para que a gente tenha filhos. E por isso o sexo é muito gostoso, o sexo é uma delícia, porque ele serve para a gente ter filhos. Então, a concupiscência, ela é esse desejo sexual. Dentro do matrimônio, esse desejo sexual, esse ato sexual, acontece de maneira ordenada. Ou seja, acontece num ambiente em que a gente pode e vai ter filhos, e vai criar os filhos, porque tem aquela união, tem uma pessoa que está do lado da outra, as duas se ajudando. E por isso é aquele lugar que é o lugar certo para que aconteça essa relação sexual. Senão, a gente vai estar fazendo como alguém que come e vomita para comer mais. Vai estar fazendo sexo, usando camisinhas e pílulas e coisas assim, para evitar que aquilo que é o fim primeiro dele funcione. Como alguém que come e vomita para não comer mais, está evitando que o fim primeiro da alimentação, que é se alimentar, que a gente está com a barriga cheia, a gente tem as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, evitar que isso aconteça. Então, dentro do matrimônio, é onde isso vai acontecer de maneira certa, de maneira ordenada. Como numa mesa, com um almoço posto, etc., a gente vai se alimentar de forma ordenada. Então, esse alívio da concupiscência, ele acontece mais ou menos como o alívio da fome que a gente tem quando a gente come na refeição. A gente poderia ter o alívio da fome se entupindo de salgadinhos isoporitos e vomitando, para depois poder comer mais. É o que se faz no sexo fora do casamento. No sexo dentro do casamento, ele é ordenado ao seu fim último. Ou seja, a gente vai ter filhos e vai criá-los. Vai criar eles como? Vai criar eles com a ajuda mútua. Ou seja, o matrimônio, ele é assim, algo que é a base da sociedade e algo que foi elevado
a sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa elevação a sacramento, ou seja, o fato do matrimônio ser isso tudo, o que isso nos dá? Isso nos dá as chamadas graças de Estado. O matrimônio é muito difícil, por isso que a gente jura, né, que vai estar do lado do outro para os bons e para os maus momentos. Sempre tem os maus momentos. Sempre tem aquela hora em que, se a gente não tem esse compromisso sério, a gente vai querer largar o outro. A gente vai querer inventar uma vida nova. E aí que entram as graças de Estado. Aquele auxílio que Nosso Senhor nos deu para que a gente possa, dentro do casamento, passar por todas essas crises. É difícil a gente, por exemplo, ser fiel ao nosso cônjuge? Muitas vezes. Muitas vezes tem tentações fortíssimas. Tem coisas que fazem a gente ter vontade de trair o nosso cônjuge. É difícil a gente aceitar os filhos que vêm, criar os filhos. Muitas vezes é. E é por isso que Deus nos dá graças de Estado. Pelo sacramento do matrimônio, a gente recebe essas graças divinas, essa força divina, que aumenta a nossa própria força quando a gente a aceita. E faz com que a gente consiga, não por facilidade, não, agora é fácil, nunca mais terei tentação, mas aumentando a nossa força, como uma vitamina que é acrescentada a uma determinada comida faz com que essa comida alimente mais, a gente consegue fazer com que esse nosso desejo de fazer a coisa certa seja levado a cabo, com que a gente não vá trair, com que a gente vá sim educar nossos filhos, com que a gente vá sim auxiliar o nosso cônjuge, com que a gente vá, em suma, conseguir viver de maneira correta o nosso matrimônio. Isso são as graças de Estado que nos são dadas pelo sacramento para auxiliar aquilo que é a base da formação da sociedade a cumprir esses três fins: ter filhos e criá-los, auxílio mútuo do casal, o homem ajuda a mulher ajuda o homem, e o alívio da concupiscência, que é proporcionar o local, o lugar correto para que o sexo chegue ao seu fim verdadeiro e não vire só uma espécie de brincadeira, de playground, de uma coisa que no fim acaba fazendo muito mais mal do que bem, por mais gostoso que seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.